Vamos agora falar de economia. O mercado financeiro iniciou uma revisão das projeções para a inflação de 2023, depois que a Petrobras anunciou aumento no preço dos combustíveis nas distribuidoras a partir de hoje. E é sobre as últimas notícias relacionadas a combustível, a energia, que a gente conversa agora com o nosso comentarista de energia, Adriano Pires, já aqui no nosso telão. Adriano, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia para todos que estão assistindo aí o Novo Dia. Bem, a Elaine Bate já está entrando em quadro, porque ela também vai participar dessa conversa com o Adriano. Já conversou muito com ele ontem nos bastidores, hoje vai ser ao vivo, viu, Elaine? Adriano, eu vou começar aqui te fazendo um questionamento com relação a esse reajuste do preço dos combustíveis. Ainda temos uma defasagem na comparação com o mercado internacional? Olha, Carol, ainda tem uma defasagem pequena no diesel, de cerca de 9,2%, e uma defasagem maior na gasolina, de 21,6%. Até porque você lembra que o aumento que passa a figurar a partir de hoje, você aumentou 41 centavos no litro da gasolina e aumentou 78 centavos no litro do diesel. O diesel estava até menos defasado que a gasolina, mas acho que esse aumento, para quase reduzir a defasagem abaixo de 10%, que o governo começou a ficar preocupado, né, Carol, com a questão do desabastecimento. A gente viu semana passada que já tinha alguns pontos no Brasil, principalmente aquelas localidades afastadas das bases de distribuição e da própria costa brasileira dos portos, começavam a ter dificuldade de comprar diesel. Então a Petrobras não teve outra saída, né, se não aumentar aí o diesel e a gasolina. O aumento percentual me parece que foi até acima do que o mercado queria. Ontem as ações da Petrobras já responderam muito bem ao aumento de preço, mas de qualquer maneira eu acho que a caixa preta continua, Carol, porque ninguém sabe quando vai ser o próximo aumento, qual vai ser o percentual. É bom lembrar que essa mexida nos preços do diesel e gasolina demorou bastante, 90 dias no caso do diesel e 45 dias no caso da gasolina. E, Adriano, a tendência do preço do barril do petróleo desde junho tem sido subir, né? Quer dizer, fica cada vez mais apertado isso, as defasagens podem aumentar. Olha, Elaine, realmente, a partir de 1º de julho, o preço do petróleo voltou a subir. Em 1º de julho, o mercado futuro do Brent estava em torno de 73, 74 dólares, e agora, ontem, por exemplo, o barril bateu 85. De qualquer maneira, já há 2 dias atrás, 3 dias atrás, o Brent tinha batido 87. A perspectiva é que nós vamos ter um segundo semestre, né, com o preço do barril bem mais alto que o primeiro semestre. Está se falando em algo de 90 dólares na média, mas, de qualquer maneira, a China continua dando sinais ruins da economia, né? Então, o barril cresceu, porque a oferta continua restrita, né? A gente lembra que a Arábia Saudita cortou produção, Rússia está na guerra, eles são os dois grandes abastecedores e fornecedores de petróleo de curto prazo no mundo hoje, né? Arábia Saudita e Rússia. A economia americana dá sinal positivo, o próprio Brasil aqui com redução de juros, a gente deve ter um segundo semestre melhor, tudo isso faz que o consumo de petróleo aumente, né? A única notícia ainda que não fez o petróleo aumentar mais ainda de preço é que a economia da China continua rateando. Adriana, eu vou aproveitar uma informação que você trouxe há pouco para a gente com relação à possibilidade de uma interrupção no fornecimento de combustível. A partir dessa correção de valores, desse reajuste, esse risco está descartado? Ou seja, a inibição das importações a ponto de comprometer o abastecimento, a disponibilidade dos combustíveis, esse risco ele está sanado? Olha, no momento acho que está sanado, Carol, mas o problema todo é o seguinte: como você não tem uma política de preço transparente hoje na Petrobras, né? Essa política substituiu o PPI, continua sendo uma caixa preta, o risco de você importar produto continua muito alto. Vamos combinar, se eu importo um produto agora e a Petrobras, o preço lá fora cresce, a Petrobras demora muito a reajustar o preço interno, eu posso ter problemas com a minha carga quando ela chegar no Brasil. Mas eu vou vender para distribuidores para falar assim, não, eu não compro mais de você, vou comprar da Petrobras que está mais barato. Então, o risco hoje de desabastecimento, ele não existe. Agora, a credibilidade da política de preços continua muito baixa. Isso pode continuar inibindo, né, que importadores independentes voltem a importar como importavam na época que o preço era paridade importação, na famosa PPI.
Adriano, queria falar um pouco de energia. A gente teve esse apagão ontem. A gente sabe que na época do racionamento havia um problema que não era só falta de sorte por conta dos reservatórios que estavam aí muito baixos, mas também houve um problema com o planejamento do nosso setor elétrico. Queria entender se como é que estamos em termos de planejamento? O setor melhorou ou um apagão como esse mostra que a gente ainda tem que avançar nesse sentido? Olha, o setor melhorou, né? O setor melhorou porque, lembra, o racionamento lá do governo Fernando Henrique Cardoso, um racionamento que você não tinha geração de energia, né? Você teve um período de muita seca, reservatório vazio, e naquela ocasião você não tinha as térmicas para entrar e a garantir a oferta de energia e evitar o racionamento. Já teve outros períodos complicados no Brasil, o último foi 2021, com uma seca gigante, né? A maior seca dos 90 anos, e você também não teve apagões e racionamento, você tinha térmicas a gás, né? Térmicas a óleo, a carvão, que entraram para socorrer o sistema e evitar que nós ficássemos sem energia elétrica. O problema de ontem não tem nada a ver com geração, até porque os reservatórios estão muito cheios de água, né? Esse ano está chovendo muito, é um ano excepcional, né? Você tem uma ideia, o Brasil tem uma matriz muito limpa, mais de 80% da matriz elétrica brasileira hoje é renovável, e com essa água toda no reservatório, você chegou esse ano a gerar determinados dias 94% da energia elétrica no Brasil com energia limpa. Então, o problema de ontem foi na linha de transmissão. Linha de transmissão é que faz o quê? Ela leva a geração até os centros consumidores, ali ela entra na linha de distribuição e chega nos consumidores finais, né? Então, ali você teve um problema na linha. A gente não sabe, né, direito qual foi o problema, que a gente está esperando aí o relatório do Operador Nacional do Sistema. Se suspeita, né, lá de um problema no Ceará, onde um dispositivo de segurança, um software de segurança entrou para evitar um problema maior, porque teria havido um excesso de carga entrando na linha lá do Ceará, falam que é de energia eólica, mas enfim, a gente tem que ver o que realmente aconteceu, vamos aguardar. Agora, o que me parece que foi a grande lição de ontem é que a gente tem que entender, quer dizer, aí o planejamento, na minha opinião, tem um equívoco. O planejamento brasileiro resolveu construir muita linha de transmissão, né? Então, as linhas de transmissão estão sendo construídas, teve inclusive um último leilão gigante recentemente, para trazer energia eólica, solar, do Nordeste para o Sudeste, que é o centro consumidor. Então, você constrói linhas gigantes, linhas de 3.000 quilômetros, e aí você começa a ter problema de acidentes, né? Os acidentes podem aumentar, né? E a tarifa também tem aumentado muito, porque essa linha de transmissão custa dinheiro. Então, a tarifa, principalmente residencial, está sendo muito punida com isso. Então, a gente pode ter acidentes recorrentes, como o de ontem. Temos que evitar, está trabalhando para isso. Mas, ao acidente de ontem, poderia, por exemplo, ter tido menos impacto nos consumidores. Não, eu digo o seguinte, você não pode deixar um consumidor de energia elétrica, que é um bem essencial, ficar 6 horas, 7 horas sem energia elétrica. Aconteceu isso no Nordeste, no Sudeste menos e no Sul ainda menos. Por que no Nordeste aconteceu com maior intensidade? Porque lá, com uma geração renovável, intermitente, eólica e solar, quando você derruba essa geração, ela demora muito para voltar. Então, você fica longos períodos apagado. No Sudeste, por exemplo, ontem não sofreu tanto, porque a Angra 1 estava ligada e 2 térmicas também estavam ligadas, né? A Termorio e a Termo Cubatão. E no sul do Brasil também sofreu menos, porque você tinha térmicas a carvão. Então é preciso que a grande lição de ontem, que o governo precisa aumentar a segurança e a inércia do sistema, para que no caso de acidentes ocorrem, as pessoas não fiquem tanto tempo sem energia elétrica. Adriano Pires, nosso comentarista de energia, explicando tudo aqui pra gente. Adriano, obrigada. Um bom dia para você. Muito obrigada, Adriano.